Queridos, nós hoje vamos estudar, né? Será a aula 7, as últimas exortações ao Gálatas de Paulo, primeira parte. Então, o capítulo 6, nós dividimos em 3 partes. Então, hoje será a primeira, e no próximo domingo vai falar sobre a lei da semeadura, e no outro domingo vai falar sobre as marcas de Cristo. Amém? Pode passar, Will. Bom, então, o que nós vamos comentar hoje? Algo bem diferente, que é mutualidade cristã. E isso tudo a gente conseguiu extrair do capítulo 6, do 1 ao 5. Paulo orientando, Paulo exortando, Paulo aconselhando os irmãos de Gálatas. Então, uma introdução. O que é mutualidade? Textos bíblicos sobre mutualidade. E qual a lição que aprendemos? Então, nós vamos discorrer esses 3 tópicos nessa manhã abençoada. Para nós começarmos, eu quero mais um corajoso para fazer a leitura base bíblica, que se encontra em Gálatas 6, do 1 ao 5, e já está aí na nossa chamadinha da apresentação. Quem se mobiliza? Quem pode ler? O André já orou? Um outro corajoso aí? Posso ler? Pode ler, por favor. Tá. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Amém. Obrigada, Má. Deus abençoe. Nada. Amém. Vamos seguir para o próximo, por favor, Will. Então, vamos lá, queridos. O que é mutualidade cristã? A última aula, o Will comentou, né? Falou de uma forma bem clara sobre o fruto do Espírito. Falando sobre o relacionamento com Deus, o relacionamento com o irmão, o relacionamento parte social. E hoje não é muito diferente. Nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com o irmão, que vai entrar dentro do fruto do Espírito, que é longanimidade, benignidade e bondade, né? Essa mutualidade cristã. Então, o seu significado vem do mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve o dever de cada cristão que tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. Origina-se da expressão bíblica uns para com os outros. Então, Paulo, toda aquela orientação, exortando os irmãos sobre a obra da carne, o fruto do Espírito, e no capítulo 6 ele tem as últimas orientações dele, as últimas exortações para os irmãos em Gálatas. E ele já entra do 1 ao 5 falando sobre isso, sobre essa mutualidade cristã, sobre esse uns para com os outros, né? E continuando aí, Paulo, o que ele quer nos ensinar hoje, para nós, a nossa realidade hoje, como igreja do Senhor, que nós devemos ajudar, não acusar o irmão. O que vem a cometer algum pecado, no caso, errar o alvo, desobedecer à vontade de Deus, e aí tem a velha natureza. E aí ele já estava, nessa orientação do capítulo 5, ele estava orientando os irmãos coisa da vida do cotidiano deles, que estava acontecendo, mas chamando para o fruto do Espírito. E hoje Paulo nos exorta nesse sentido, para nós ajudarmos o nosso irmão. E aí, que seria o quê? Aí eu coloquei até um versículo, Provérbios 18, 24, embaixo, para a nossa realidade de hoje, que é o quê? O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão, e a gente entra nessa amável, na benignidade, o fruto do Espírito, nosso relacionamento com o próximo. Continuando, você pode ser um canal de bênção. A gente sempre comenta aqui, eu coloquei para a gente não esquecer.
mutualidade cristã. Você é um canal de bênção do Senhor. Você pode ser usado por Deus para o quê? Ajudar o seu irmão, ajudar o quê? Seu amigo, né? Seu colega, o que está em sua volta. Hoje nós estamos distantes, mas nós temos canais que a gente pode usar, que a gente sempre está falando aqui. E ser um canal de bênção para alguém, levar uma palavra de ânimo para alguém. E às vezes, né, quando o Paulo está falando nessa parte, que quando o irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão. Pode acontecer em algum momento alguém comentar alguma coisa para vocês, ou vocês verem alguma coisa. E o que vocês vão fazer? O Paulo está orientando, irmãos, não é a questão, a gente vai falar mais para frente, de estar apontando, mas você pode ser um canal de bênção. E aí Deus vai estar te usando como que eu posso ser usado por Deus? Como que eu vou falar? Como que eu vou ouvir? Importante ser humilde, obedecer a palavra do Senhor. Paulo fala, seja manso e demonstre seu amor por ele. E aí, por exemplo, de repente você fala, não, eu acho que dependendo da situação que esse irmão se encontra, que o meu amigo se encontra, eu acho que é importante ele ter uma orientação de uma pessoa mais madura. Aí a gente também comentou aqui, que Paulo orienta também, sois espirituais, no sentido, a gente pode orientar para o pastor, para um presbítero, para um líder maduro, que tem experiência para corrigi-lo, para orientá-lo, para instruí-lo com a palavra de Deus. Então, a mutualidade cristã é uns para com os outros. Nós estamos caminhando juntos para o céu. A nossa vida aqui é passageira. Todos nós, buscamos o céu. Jesus falou, buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa manhã, é uma reflexão para nós. São poucos versículos, mas é uma reflexão que nós, como igreja, como membros dessa igreja, membros do corpo de Cristo, o que eu e você podemos fazer de diferente nessa mutualidade, ser mútuo, ser recíproco, uns com os outros. Se ajudar, que nem nessa turminha de adolescente mesmo. Pode ser que um de vocês está precisando de uma palavra. E nessa manhã o Senhor está aqui conosco para nos fortalecer, para mostrar que Ele é superior a qualquer dificuldade, a qualquer problema que você esteja enfrentando, em qualquer momento. Deus é maior na sua vida. E você é bênção do Senhor. Amém, queridos? Continuando. Nós não somos perfeitos. Podemos tropeçar e cair. Aí eu coloquei até o exemplo da nossa realidade. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um irmão crente, pode ser surpreendido por alguma falta. E aí, queridos, todos nós precisamos vigiar e orar para que o pecado não nos surpreenda. Evitar tudo que possa nos conduzir ao pecado. Aí a gente entra como pensar, como falar, como o que você tem visto, onde você tem caminhado na sua vida espiritual. E eu fiz algumas anotações dentro dessa mutualidade do que nós estamos falando. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, tiver algum exemplo, tem oportunidade, tá bom, Se quiser acrescentar. O que eu lembrei, queridos? Quando nós falamos em mutualidade cristã, a gente, indo para o mercado de trabalho, mundo corporativo, fala sobre empatia, né? A pessoa que se coloca no lugar do outro. Então, assim, a empatia é aquela pessoa que a ação dela é se colocar no lugar do outro em todas as formas, a forma de agir, a forma dela de pensar. É a aptidão para se identificar com o outro. E a mutualidade é uns para com os outros. Entendeu? Você se colocar no lugar, mas você um para com o outro, você ajudar, fazer a diferença, né? Então tem muito isso no mundo corporativo da empatia, de você se colocar no lugar do cliente, entender o que ele está passando. Não é diferente na nossa vida cristã. É muito fácil a gente apontar o dedo, mas eu sempre lembro do pastor Moisés que ele falava, a partir do momento que você aponta o dedo, tem 3 dedos apontando para você e um para o céu. Então a gente precisa ter um olhar amoroso, um olhar com cuidado, e é isso que a gente vai discorrer mais para frente.
E eu lembrei, Nani, queridos, quando só Jesus... para acrescentar aí, sempre que a gente fala de mutualidade e empatia, eu lembro desse versículo aqui, Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Essa é na versão NVT, né? Na revista e corrigida tá assim. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aquela coisa de... Glória a Deus, Will. É bênção. Então, queridos, é que o Will colocou ferro, aquela coisa de estar ali juntos, essa parceria, esse companheirismo, a gente fala de comunhão, falamos de união. Então, é um texto que Paulo está exortando os irmãos de Gálatas, mas trazendo para os nossos dias, a nossa realidade de hoje, né? E eu lembrei quando Jesus fala que todos nós precisamos vigiar e orar, esse momento, esse versículo, ele se encontra em Mateus 26, 41. Eu não coloquei aqui. Quem achar, pode ler. Deixa Deus usar eu. Abençoados. Mateus 26, 41. Quem achou, pode ler. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguém achou? Um de cada vez. Isso, muita calma nessa hora. Mateus 26, 41. Isso. Calma aí, tia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, Mari, obrigada. Gente, aí eu fiquei procurando, a gente só falou do texto, mas o contexto de tudo isso. Jesus estava no Getsêmani, e lá ele foi orar. E ele pediu para que os discípulos que foram com ele, que eles também orassem. E ele se afastou um pouquinho dos discípulos. E aí ele volta e os discípulos estão adormecidos. E aí Jesus fala sobre isso. Quer dizer, é muito fácil a gente falar do texto, mas ele fala do contexto. Então, gente, era um momento que Jesus orou 3 vezes, pedindo ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas de toda vez seja feita a tua vontade. E ele volta e os discípulos estão adormecidos. E aí ele fala, vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é falha. Por que a gente trouxe isso? Falando sobre evitar tudo que possa nos conduzir ao pecado. Quando a gente fala de tentação, é um impulso para a prática, né? O inimigo ele vai tentar você em todas as formas, só que vai depender de você de não cair, orar e vigiar. Que esse impulso ele venha, mas que você não dê lugar para a carne. Aí fala da velha natureza, né? E logo depois, queridos, então Jesus falou com os discípulos e logo depois, seguindo no capítulo 26, ele foi traído e foi preso. Mas ele deixa essa lição para nós. Orem, vigiem, para não cair em tentação, né? Então, assim, a gente tem que tomar aquele cuidado, porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos tentando ser perfeitos na presença do Senhor. E quem nos ajuda? A gente volta lá falando sobre andar em espírito, que o Will comentou semana passada. O fruto do Espírito Santo, os novos frutos do Espírito Santo. Praticarmos isso no dia a dia das nossas vidas. E aí, para não ficar também, tem um outro versículo dentro do que nós estamos comentando, que muitas vezes assim, a gente começa a falar, mas a pessoa não vigiou, né? A gente tem muito isso de falar, né, Will? A pessoa não vigiou. Então, mas vamos pensar também que às vezes a gente fica apontando para o irmão, mas Jesus também tem um outro puxãozinho de orelha para nós, falando sobre mutualidade cristã, seguindo a linha de Paulo em relação a ajudar o nosso irmão com mansidão. Quem pode ler para mim, não está aí, Mateus 7, capítulo 7. Mateus 7, do 1 ao 5, por favor. Quem achou, um de cada vez, né? Muita calma nessa hora.
colocando os versículos na apresentação, tá, né? Tudo bem. Mateus 7, do 1 ao 5, quem achou pode ler. Ganhou a benção. Aí é só pra gente, a gente já vai seguir pro próximo slide, mas só pra gente fechar sobre uns para com os outros e em relação ao que Jesus nos desperta nessa manhã, para nós vigiar e nós orarmos. Mas o mais importante, não aponte. Quem vai ler? E aí, Pedrinho? Quem tá mais aí no óleo aí? Quem tá no óleo aí, só ouvindo, deixa Deus usar, gente. Canal de bênção, é isso aí. É participação ao vivo. Vamos, gente. Quem que vai ler? Posso escolher? Pode escolher aí. Quem tá atrás da trincheira escondido aí? Samuel Nogueira, lê aí pra gente. Não julgais para quem não seja julgado, pois com o critério com que o julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Obrigada, Samuel. Deus abençoe. Esse capítulo 7, do 1 ao 5, fala: não julgueis para não serem julgados. Nós estamos falando sobre mutualidade, uns para com os outros. O versículo 5, eu fiquei pensando, Jesus falou: tira primeiro a trave do teu olho. Então, olha para você primeiro, para depois, então, verás claramente e para tirar o arqueiro, né, no olho do teu irmão. Então, queridos, é um alerta para nós, que muitas vezes a gente, sabe, a gente julga. Então, nessa manhã, nós temos que nos preocupar que fazemos parte do corpo de Cristo. E se um membro do corpo ele estiver ferido, se um membro do corpo ele estiver machucado, nós vamos sentir esse sentimento mútuo. É isso que nós precisamos nos despertar. Esse amor, né? Para um ajudar o outro, um cuidar do outro. Nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos em casa, vamos cuidar um do outro. Vamos cuidar um do outro, né? Nós cuidamos da nossa família, né? Família da pai, mãe, irmão, enfim. Mas também cuidamos da nossa família espiritual, né? Da nossa família. Amém, queridos? Então, é só um alerta para nós, viu? Pode passar para o próximo. E agora, né, Will, mais do que nunca eu quero pedir a ajuda de todos aí, né? Vamos um de cada vez. São textos bíblicos sobre a mutualidade, são vários, mas eu selecionei esses dentro do que nós estudamos até o momento do livro de Gálatas. Então, desperta para nós e que o Senhor venha falar mais ainda conosco nessa manhã. Eu vou ler o primeiro, aí eu vou pedir para o Davi ler o segundo e assim deixa Deus usar e os irmãos já ficam no óleo, né, Will? Então, mutualidade. Levem as cargas uns dos outros. Aí, Gálatas 6:2 que diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Você, filho. Suportem uns aos outros, com toda a humanidade mansidão, com toda a humanidade, suportando uns aos outros em amor. Quem pode ler o próximo? Eu e o André. Quem pode ler? Escolhe alguém aí, Davi. André, lê. Cuidai uns dos outros, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. 1 Coríntios 12:25.
Amém. Quem pode ler o próximo? Próximo, André. Pode escolher, André. Ixi, quem tá aí? Vai a Mari. Vai, Mari. Calma aí. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como... Peraí. Peraí, Will, volta. Pode ler, Mar. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também... Amém. João 13:34. Não, João 13:34. Escolhe o Mari para ler também, o próximo. Vai o Mateus. Não, o Mateus caiu da chamada. Vai o Pedro, um dos Pedros aí. Pedrinho, deixa eu usar aí, um dos dois. Escolhe um, senão eles vão ficar esperando um. Vai o dos anjos, então. Vai dos anjos. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Ok, agora o outro Pedro. Vai, Pedro Fernandes. Deixa eu usar. Eu tava lendo outra, só que eu tava mutado. Meu Deus. Não, fica tranquilinho, pode ler. Sejam bondosos uns com os outros. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Amém. Pedrinho, escolhe alguém aí para ler o último. O Samuel Gomes. Deixa eu usar, Samuel. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3:16. Amém, glória a Deus por isso. Então, nós percebemos que em todos esses textos bíblicos fala sobre a mutualidade. E aí nós voltamos lá. Uns para com os outros. Leve a carga uns dos outros, suporte-se uns aos outros, cuida um dos outros, ame-se uns aos outros, confessa-se e ore uns pelos outros, sejam bondosos uns com os outros, ensine uns aos outros. Então, é nossa responsabilidade de ajudar os nossos irmãos, de nos ajudar a ficar firmes e constantes na obra do Senhor. Pode passar, Will. Aí, Nani, esse versículo de Colossenses 3:13 fala de suportar uns aos outros. Pra gente contextualizar aqui. Tem dois tipos de suportar, né? Aquele suporte de tolerar, eu te tolero, e tem o suporte de ajudar, né? E a gente tem dois exemplos de suporte. Um é o burro. O burro, ele carrega aquela carga, né? Mas uma hora ele vai soltar. E tem o outro exemplo que é a coluna. A coluna, ela suporta aquela carga, mas ela tá junto com a casa, né? Então que a gente possa suportar uns aos outros como uma coluna e não como um burro, né? Até mesmo eu falando nesse sentido, que eu lembrei que a questão, às vezes, quando a pessoa, que a gente até vai falar agora, no sentido, quando a gente percebe que alguém está ferido, a gente tende a ajudá-lo a caminhar junto com ele. Então, a mutualidade um pelos outros é isso mesmo, é aquela coisa de você ajudar ele a caminhar junto. Se ele está ferido, você está junto caminhando com ele, né? Ajudando. E qual a lição que aprendemos de tudo isso? A pergunta é, qual a lição que aprendemos? Aí eu, orando ao Senhor, eu lembrei, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a gente comentou também sobre a vigilância, da oração, que Jesus nos orientou. Esse exemplo é falar sobre o amor, o perdão de Jesus pela mulher adúltera. E às vezes a gente fala no sentido da pessoa ficar apontando, criticando, que nem no próprio Paulo falou sobre fortalecer o outro, né? Um suportar o outro. E às vezes a gente aponta o outro, acusa o outro.
né? E aí Jesus já vem com na antemão. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, a gente fala sobre olharmos para nós mesmos, né? Fazer uma autoavaliação, que é aquela coisa, não somos perfeitos, teremos as nossas falhas. Então, nós precisamos compreender o nosso irmão. Por qual motivo ele falhou naquele momento, errou naquele momento, mas Jesus nos ensina que, acima de tudo, nós temos que amar e também perdoar, tá bom? Seguindo aqui. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Só que eu quero continuar esse versículo. Will, você pode me ajudar? 1 Coríntios 10, 12, mas eu quero também ler o 13. Que não parou por aí. Paulo falou sobre isso, falando com a igreja de Corinto, mas ele continuou no 13. Então, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. A gente só vai complementar. Estou falando aqui no mudo. Não veio tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, se a gente parasse só nesse versículo, nossa, a gente está, né, sendo radical, mas olha o que Paulo fala. Então, queridos, nada é aquela coisa, Deus não dá nada além do que nós podemos suportar. Mas se Ele dá, Ele também dá o escape, porque Ele é um Deus conosco, é o Deus presente, Deus Emanuel. Então, nós não estamos sozinhos. Além de uns ajudar os outros, o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E juntos, né, andando, somando. E aí, que nem Paulo falou, cumprireis a lei de Cristo, que é o 6 e o 2, levar as cargas uns dos outros. Né? Acompanhar o irmão na caminhada espiritual. Porque nós vamos juntos para o céu. Né? Então, é aquela coisa de ajudar. E aí a gente vai entrar no cumprir a lei de Cristo na prática, que é o amor prático, que é cuidar, que é ajudar, que é perdoar e caminhar juntos. E aí eu lembrei, até estudando, eu achei interessante Nani, falando sobre o soldado. Diga. Tem 1 minuto, você acha melhor criar outro link? E aí você entra nessa parte? Você acha melhor? Porque a gente vai finalizar e já vai encerrar já. Tem 1 minuto. Não vai dar. Porque a gente ainda tem mais um slide, né? Eu vou criar outro link aqui então. A gente para aqui e aí você entra nessa outra parte.